Você já gritou para o céu e continuou do mesmo lado da porta? Já pediu, suplicou, ficou esperançoso e, no fim, a sensação de confusão só aumentou? Imagine agora uma porta blindada. Não uma porta frágil que se abre com promessas, mas uma porta que responde a um código. E se eu te dissesse que existe um código de 5 minutos, um rito breve e ancestral, que não é súplica, mas digitação consciente de um comando interior para clareza mental? Não é mágica automática. É um protocolo. Você ajusta a frequência interna e permite que a percepção se reorganize. Antes de continuar, uma palavra rápida. Se você quer mais práticas curtas como esta, deixe um like e inscreva-se. Isso ajuda a manter a comunidade e traz mais conteúdo prático. A maior parte de nós aprendeu a orar pedindo externalidades, favor, socorro, intervenção. Não há nada de errado em pedir. O problema é quando pedimos como quem implora por crédito num balcão, sem assumir que possuímos uma autoridade interna para ordenar nosso interior. Em tradições místicas antigas, há uma ideia de que existe uma centelha no centro da pessoa, chamada por alguns de mônada, por outros de centelha divina, ou simplesmente de presença interior. Chamo isso aqui de centelha, ou centro de presença. Trago Jesus e a história de Lázaro apenas como ilustrações de autoridade espiritual, não como manual técnico. Muitos mestres, ao longo dos séculos, falaram do poder de uma decisão interior clara. Não só pedir, mas reconhecer, assumir e comandar. É essa sequência que vamos traduzir em prática. Quero que você entenda 3 chaves que sustentam todo o protocolo. São curtas, mas cada uma é decisiva. A primeira chave é reconhecimento. Antes de comandar, é preciso lembrar: quem eu sou, neste momento essencial. Não é uma afirmação mística de orgulho, é um ato de memória. Lembrar-se de que existe um centro dentro de você que não é apenas pensamento ou emoção transitória. Essa lembrança muda a postura. Quando você se reconhece, as reações automáticas perdem força. A segunda chave é autoridade. Reconhecer não basta. É preciso reivindicar a soberania do seu próprio espaço interior. Autoridade aqui não é arrogância, é responsabilidade. É assumir que você tem legislação sobre seu próprio campo mental. Limites que você impõe com clareza. Quando alguém age no mundo sem essa linha, fica à mercê de impressões, ruídos e narrativas alheias. A terceira chave é comando. Reconheceu. Assumiu. Agora fale uma direção clara. Comando não é grito vazio. É uma declaração objetiva, curta, que atua como um gatilho para sua mente e para os padrões de atenção que seu corpo mantém. Comando é a ordem que rearruma, que orienta a energia da atenção. Essas 3 chaves, reconhecimento, autoridade, comando, são o mapa. Agora transformaremos o mapa em passos práticos. O ritual tem 3 movimentos principais: desconectar, deslocar, descender, ressonância. Depois vem a proclamação e o soltar. Em conjunto, tudo dura aproximadamente 5 minutos quando feito com honestidade e ritmo. Comece encontrando um lugar quieto onde você possa ficar por poucos minutos sem interrupções. Sente-se com a coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos repousando no colo ou uma sobre a outra, como preferir. Se preferir ficar em pé, mantenha os ombros relaxados, coluna alinhada. O gesto físico que ancoramos é simples. Leve a mão direita ao centro do peito. Toque suave, como se estivesse indicando a casa da sua respiração. Esse gesto será sua âncora sensorial. Primeiro movimento: desconectar. Feche os olhos ou mantenha um ponto suave à frente. Não lute com os pensamentos. Imagine que os pensamentos são tráfego numa estrada. Você não precisa atropelá-los, apenas mudar de faixa. Traga a atenção para a respiração e deixe que o ritmo se torne mais deliberado. Inspire e expire com intenção. Não conte o tempo. Apenas permita que cada inspiração fique um pouco mais longa, cada expiração mais liberadora. Observe sem se prender. Pensamentos surgem.
Você os percebe e os devolve ao fluxo, sem persegui-los. O objetivo aqui é reduzir o ruído. Diga a si mesmo mentalmente: eu me desligo do ruído que não é meu. Repita isso algumas vezes, com firmeza suave. Segundo movimento: deslocar, descender. Imagine um elevador que percorre suas vértebras desde o topo da cabeça até o centro do peito. Visualize essa descida como um movimento de aterramento interno. À medida que o elevador desce, perceba como a respiração se aprofunda. Você não está indo a lugar externo, está redirecionando a atenção para o coração, para o centro onde a presença se sente mais centralizada. Posicione a mão sobre o peito com a leve pressão de quem se apoia. Sinta um pequeno afundar, como se estivesse pousando. Este movimento costuma ser físico. Leve o corpo ligeiramente para frente, solte a mandíbula, relaxe a língua. A descida ajuda a desacelerar a mente reativa e a acessar um espaço onde a autoridade pode ser reconhecida. Terceiro movimento: ressonância. Aqui você busca sintonizar. Respire com intenção de afinar o corpo. Uma respiração mais longa na inspiração. Uma expiração que permita relaxar. Em cada inspiração, imagine que algo se ativa no centro do peito. Em cada expiração, imagine que aquilo se torna mais claro e estável. Sinta uma frequência. Não precisa ter palavras sofisticadas. Pode ser apenas uma sensação de mais espaço, de foco mais limpo. Se sentir calor, frio, leve tremor ou silêncio, tudo bem. São só reações do corpo à mudança de frequência. O importante é manter a objetividade. Perceba, registre. Não confunda sensação com veredito. Você está afinando. Agora chegamos ao núcleo prático: a proclamação. Use frases curtas, afirmativas, como linhas de comando. Gosto de oferecer duas versões. Uma para quem se conecta com linguagem mística e outra para quem prefere uma abordagem secular. Escolha aquela que ressoa com você, ou combine as duas se fizer sentido. Versão devocional mística. Se preferir termos como mônada. Coloque a mão no peito e diga com voz clara, sem teatralidade: mônada, eu me lembro. Eu reivindico a autoridade que me foi dada. Alinho minha mente ao centro. Está feito. Versão secular. Presença. Coloque a mão no peito e diga com voz clara: minha presença, eu estou aqui. Eu assumo minha autoridade interior. Faço silêncio e peço clareza. Está feito. Você pode adaptar a linguagem para algo que soe verdadeiro no seu corpo. O importante é que seja curto, direto e no tempo presente. Diga cada frase uma vez, com intenção, pausando apenas o suficiente para sentir a ressonância entre as palavras. Evite explicar ou argumentar durante a proclamação. Apenas fale o comando e permita que o corpo ressoe. Depois da proclamação, vem o soltar. Este é um passo vital frequentemente esquecido. Você profere a ordem e então permite. Soltar é um ato de confiança e desapego. Não persiga resultados, não monitore obsessivamente sinais. Retire a mão do peito, respire naturalmente e sorria, mesmo que seja um pequeno gesto. A postura mental agora é de observador paciente. Se surgir dúvida, respire e retorne ao estado de observação. Dúvida e reação são normais, não são falhas. O que faz a diferença é a sua habilidade de observar sem engajar. Algumas orientações sobre ritmo. Não transforme a prática em checklist frio. Deixe que cada fase ocupe o tempo que precisa. Em geral, desconectar pode durar o tempo que você precisa para acalmar o ruído. A descida é breve, firme. A ressonância é o coração do ritual. A proclamação é curta. O soltar é definitivo. Ao todo, quando você pratica com intenção e sem pressa, tudo deve caber em cerca de 5 minutos. Agora, o que pode acontecer depois do rito? Existem reações comuns que eu chamo de sinais de validação. Não são garantias de que algo externo mudou. São sinais de que algo interno foi rearranjado. O primeiro sinal é o colapso ou limpeza.
Você pode perceber que algumas questões internas que pareciam sólidas desmancham ou ficam menos urgentes. É como abrir uma janela e ver poeira que antes parecia permanente começar a cair. Coisas velhas perdem a consistência. Esse colapso pode ser desconfortável. É comum sentir uma espécie de fragilidade emocional por alguns momentos. Permita o processo, com gentileza consigo mesmo. O segundo sinal é o eco. Padrões antigos, pensamentos, reações automáticas, narrativas que costumavam te dominar, podem reverberar como um eco. Você os escuta, mas já não se identifica com eles imediatamente. É uma distância saudável, uma oportunidade para escolha. Reconheça o eco e opte conscientemente por não responder da mesma forma de sempre. O terceiro sinal é neutralidade. Não confunda neutralidade com insensibilidade. Aqui, ela significa desapego emocional a estímulos que antes provocavam turbulência. Você pode experimentar uma calma prática, uma clareza mais neutra que permite ver opções e agir com mais lucidez. Também pode acontecer de nada aparente acontecer. E isso também é válido. Às vezes a prática deposita uma impressão sutil que só se manifesta mais tarde, em forma de decisões mais claras ou de uma calma inesperada. Persistência e regularidade são melhores do que esperar resultados imediatos em cada sessão. Agora, um aviso sobre a desconexão. A onda de dúvida que vem logo após a proclamação. É comum sentir uma reação interna que questiona: será que isso funciona? Ou, você é só imaginação? Chamo esse movimento de desligamento. Quando ele chegar, observe-o. Não duele. Diga mentalmente algo cortante e simples. Estou observando isso. Não me rendo a isso. Mantenha a postura de testemunha. Reagir com frustração só alimenta o ruído. Se a dúvida for intensa ou persistente a ponto de gerar angústia, procure orientação profissional. Práticas espirituais mexem com camadas emocionais. Cuidado é sinal de maturidade. Quero também abordar uma questão delicada. Alguns termos que usei, mônada, arcontes, demiurgo, pertencem a tradições místicas e são ferramentas simbólicas para descrever forças psicológicas e padrões. Quando falo de arcontes, não estou alegando uma cosmologia literal como única leitura da realidade. Uso essas palavras para apontar forças que bloqueiam o acesso à presença. Medo enraizado, condicionamentos sociais, narrativas familiares. Se essas palavras não ressoam com você, substitua por bloqueios, programações, interferências. O que importa é a prática, não o rótulo. E quanto a referências bíblicas? Menciono Jesus e a história de Lázaro como exemplares de autoridade espiritual segundo leituras místicas e devocionais. Interpreto esses relatos aqui como inspiração para a postura de autoridade interior, não como uma redução técnica de fenômenos divinos a procedimentos humanos. Se você tem uma fé tradicional, use essa prática dentro de sua tradição com discernimento. Se você é buscador sem vínculo institucional, use a versão secular e concentre-se no efeito psicológico prático. Algumas sugestões práticas para a ancoragem diária. Pratique este rito idealmente 2 vezes ao dia nos primeiros dias, ao acordar e antes de dormir, para criar um padrão. Em momentos de crise, aplique a forma curta. Toque o peito, respire, diga mentalmente a frase curta que escolheu e solte. Crie uma âncora física pequena, um fio amarrado no pulso, um anel, um ponto no batente da porta. Ao tocá-lo, lembre-se de respirar e retornar ao centro. A prática é a ponte entre intenção e hábito. Uma palavra sobre segurança. Se você vive com um quadro psiquiátrico diagnosticado, especialmente se há episódios de dissociação, mania ou episódios psicóticos, consulte seu terapeuta ou médico antes de práticas que impliquem mudança de estado. Recomendar a busca por apoio profissional não é desmerecer a prática, é exercer responsabilidade. Quero oferecer também algumas variações de frases para a proclamação, para que você encontre a que lhe serve melhor. Mantenha-as curtas.
Estou aqui. A clareza me acompanha. Está feito. Centelha. Opera em mim. Ordem clara. Está feito. Minha mente se realinha. Eu me centro. Está feito. Solve o ruído. Restaure a presença. Está feito. Você pode combinar palavras, desde que mantenha o tom sem argumentação e na voz presente. Depois de dizer a frase, solte. Se quiser, repita a prática nos dias seguintes sempre no mesmo horário para solidificar a experiência. Agora, para quem busca uma pequena oração de alinhamento, algo que respeite o formato devocional sem transformar a prática em promessa, proponho a seguinte linha curta, em segunda pessoa, que pode ser usada uma vez ao final do ritual, se fizer sentido para você. Pai, fonte, presença que habita em mim, lembra-me quem eu sou. Dá-me firmeza para assumir minha autoridade e clareza para ver. Que eu não me prenda aos ruídos antigos. Amém. Use a palavra que represente sua fé. Deus, mônada, fonte, centelha. Diga-a com reverência, sem exigir provas externas. Essa breve oração é um selo de intenção, não uma exigência por resultados. Voltando ao cotidiano. A prática não substitui a ação. Clareza mental é uma ferramenta para melhor julgamento, para escolha mais livre. Não espere que a prática faça o trabalho por você. Vai ficar mais fácil escolher respostas intencionais, mas a ação concreta ainda depende de aplicação na vida. Experimente testar pequenas decisões logo após a prática. Arrume uma lista curta de prioridades, envie uma mensagem atrasada, resolva uma tarefa pequena que antes parecia pesada. Observe se a percepção sobre a prioridade mudou. Nosso tempo é breve, por isso fecho com alguns lembretes práticos e um convite. Lembretes. Reconheça seu centro, reivindique sua autoridade com responsabilidade. Faça um comando curto e solte. Pratique com regularidade. Trate as palavras como gatilhos de alinhamento, não como promessas mágicas. Substitua rótulos místicos por termos práticos, se isso ajudar sua integração. Se você praticou agora ou pretende praticar nos próximos dias, deixe um comentário com uma linha dizendo o que sentiu. Pode ser um simples: fiz, senti mais calma. Ou, fiz, e não senti nada ainda. Toda resposta é válida e parte do processo. Compartilhar ajuda a comunidade a entender as variações de experiência e fortalece a prática coletiva. Antes de encerrar, uma última palavra de empoderamento. Clareza não é a ausência de problemas. É a habilidade de ver onde agir. Quando você traz essa pequena disciplina de 5 minutos para seu cotidiano, você começa a recuperar a soberania sobre sua mente. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser inteiro consigo mesmo. Pratique com gentileza. Observe sem julgamento. E, quando estiver pronto, volte a este ritual. Ajuste as palavras para que soem autênticas e mantenha o compromisso com a sua presença. Comente abaixo como foi sua experiência. Eu leio cada relato e aprendo com eles também.